Nesta videoaula, nós vamos conhecer a definição das cônicas, elipse, parábola e hipérbole, como lugar geométrico. Para aqueles que não sabem, um lugar geométrico nada mais é do que um conjunto de pontos do plano ou do espaço que satisfazem uma certa condição. Tá? Então, vamos ver inicialmente a definição de parábola enquanto lugar geométrico. Então, uma parábola, vocês talvez já tenham ouvido falar dela, porque ela é o gráfico, né, de uma função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função do segundo grau. Então, a gente ouve, ainda na educação básica, que parábola é o gráfico das funções quadráticas, mas sem saber exatamente o que é uma parábola. Pois bem, uma parábola ela é o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de um ponto F dado e de uma reta que não contém esse ponto F. Tudo bem? Então, isso é uma parábola. Então, o conjunto de todos os pontos do plano que estão à mesma distância, quer dizer, que equidistam de F e da reta, formam a figura geométrica parábola. E como é que a gente pode construir aqui no GeoGebra uma parábola, né? Vamos pegar e vamos, usando a ferramenta ponto, marcar um ponto sobre a nossa reta D. Essa reta D ela recebe o nome de diretriz. E o nosso ponto F ele recebe o nome de foco. Então, essa é a diretriz e este é o foco da parábola. Tudo bem? Então, o ponto C é um ponto sobre o objeto. Nós podemos manipular aqui o ponto C, ele nunca vai sair da reta, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma reta perpendicular à reta D, passando por C. Ok? Pronto, usamos a ferramenta aqui, reta perpendicular, com essa finalidade. Vou mudar a forma dela, deixar ela pontilhada aqui. Muito bem. Notem, nós queremos um ponto que esteja à mesma distância da reta D e do foco F. Como é que nós podemos obter esse ponto? Uma ideia é utilizar agora a mediatriz do segmento CF. Por que a mediatriz? Vamos achar aqui a ferramenta mediatriz. Está aqui, mediatriz. Se eu clico em F e depois em C, observem que nós encontramos aqui uma reta. Tá? Essa reta ela é perpendicular ao segmento CF, observem. Tá? Ela é perpendicular a esse segmento. Vou movimentar o ponto C para vocês verificarem. Olha, estão vendo? Tá? Então, a mediatriz é perpendicular e passa pelo ponto médio do segmento. E a mediatriz de um segmento ela tem uma propriedade muito interessante. Todos os pontos pertencentes à mediatriz, eles estão à mesma distância das extremidades do segmento. Ou seja, todos os pontos sobre essa reta estarão à mesma distância dos pontos C e F. Ok. Então, poderemos até definir mediatriz como lugar geométrico dos pontos do plano que contém C e F e que equidistam de C e de F. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Vou ocultar aqui esse segmento, ele não é necessário, foi só para vocês verem como a mediatriz é perpendicular a ele. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos marcar um ponto o ponto de interseção da reta perpendicular com a mediatriz do segmento CF. Tá? Eu vou renomear esse ponto, vou chamar esse ponto de P. Ok.
E eu afirmo para vocês que P é um ponto da parábola que tem foco em F e diretriz D. Ou seja, eu estou afirmando que o ponto P está à mesma distância do foco e da reta diretriz. Como é que eu sei disso? Ora, claro que ele está à mesma distância de C e de F, porque ele é um ponto da mediatriz. Agora, notem que a distância de P a C corresponde à distância do ponto P até a reta diretriz, porque a distância de um ponto até uma reta é definida como sendo a distância do segmento que é perpendicular à reta D, no caso, né? E que tem uma extremidade nesse ponto e a outra na reta. Então, isso quer dizer que a distância de P à reta D é igual à distância de P a F, não importa para onde eu leve esse ponto C aqui. Agora, para nós enxergarmos a parábola, então, basta nós habilitarmos aqui o rastro do ponto P e movimentarmos, então, o ponto C. Olha aqui. Então, nós temos agora, ó, que quando nós movimentamos o ponto C, é gerada esta figura aqui, que é uma parábola. Ok? Agora eu vou desabilitar o rastro, tá? Fazer a nossa parábola sumir. E vou usar uma outra ferramenta aqui do GeoGebra, que é a ferramenta lugar geométrico, para fazer com que a parábola apareça novamente, só que agora não vai ser apenas um rastro. De modo que a gente vai poder ver o que acontece com ela quando nós movimentamos o foco e a reta diretriz. Então, vou clicar primeiro sobre o ponto P e depois sobre o ponto C, do qual o ponto P depende para se movimentar, né? Pronto. Então, ele gerou aí essa curva que é a nossa parábola. Vamos ver agora o que acontece quando nós movimentamos o ponto F. Se o ponto F se aproxima da reta diretriz, você vê que a parábola fica com uma concavidade mais fechada. Se ele se afasta, ela fica com uma concavidade mais aberta. Ok? A reta diretriz, bem, se nós, olha aqui, afastarmos ou aproximarmos, a mesma coisa, né? Eu vou exibir agora os pontos sobre os quais essa reta foi traçada, para nós podermos movimentá-la e observar o que acontece com a parábola quando nós modificamos a direção dessa reta. Ó. Então, a parábola ela muda de direção se a direção da reta é modificada. Daí o nome de reta diretriz. Tudo bem? Ok. Vamos então tratar agora da elipse e da hipérbole.